Paz, você, bom dia. Como é que você está? Eu espero que bem. A soberana paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aí no nosso desafio de leitura bíblica. Hoje, dia de número 145. Quase lá, hein? Quase no 150. Dia de número 145. Estamos no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 25 e 27 hoje, e o Evangelho de João, capítulo de número 9, do 1 ao 23. No dia anterior, nós falamos a respeito aí do começo da construção, pelo menos a organização do Templo de Salomão e a ordem aí dos levitas e dos sacerdotes. Ali, Davi fazendo sorteios, organizando aí cada um com a sua função. O templo que também mais para frente seria construído pelo seu filho, Salomão, não por ele mesmo, mas Davi estava deixando tudo já encaminhado. Hoje, no dia de número 145, capítulo de Crônicas, versículo 25, a gente vai ver aí sobre a função dos cantores. E qual que era a real função dos cantores? Adoração, né? Adoração desde sempre, louvores, música, é algo muito importante dentro da igreja. A música, ela é muito importante dentro dos rituais religiosos para a época em si e para a época atual, né, também. Ela demonstra aí adoração a Deus, né? Davi, a gente tem aí muitos salmos que foram feitos por ele, e isso demonstra como que o amor de Davi era muito profundo em relação à música, à adoração a Deus, né? Conhecido como homem segundo o coração de Deus. E para isso ele também coloca aí cada músico com a sua função, com a sua responsabilidade por um grupo de líderes, cada um com algo específico. Mas ele declara no início que, além da música, da adoração, os músicos também tinham uma responsabilidade de profecia. Os músicos eram incluídos em profecia. Olha que interessante, né? Também mais essa função para o louvor. Esses músicos aí que eram treinados, eram habilidosos, né? Mostra que realmente, como nos dias de hoje era necessário muito ensaio, muita preparação para que eles estivessem ali. Adoração, espiritualidade, tudo ali no contexto bíblico faz parte da vida do templo de Deus, né? Traz a ideia de vida religiosa, mostra aí a vida religiosa de cada um deles, e cada um aí com o seu talento específico efetuava auxiliava o povo na adoração. Então, capítulo de número 25, antes, vamos orar? Pai, nós queremos te engrandecer, te exaltar, dizer que tu és lindo, tu és santo, tu és soberano. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos o privilégio de acordar. É uma bênção, uma dádiva, e nós queremos agradecer por isso, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor sempre tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem ouvido o clamor da tua igreja. Ouve, Senhor, cada vez mais, mas não porque nós merecemos, mas porque precisamos da sua orientação.
sem ti nós não somos nada. E assim reconhecemos. Possamos aprender também com esse estudo hoje, que o Senhor possa falar conosco no decorrer do dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então nós estávamos falando sobre as funções dos cantores e como cada um aí tinha sua função específica. Vamos ver aí os nomes e a designação de cada um dos levitas. Olha só, vai dizer assim, capítulo 25. Davi, de 1 Crônicas, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Gedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: aí nós vamos ter os filhos de Asaf, Zactum, José, Etanias, Azarela, filhos de Asaf, sob a direção, desde que exercia o seu ministério, debaixo das ordens do rei. Os filhos de Emã, aí vai dizer o nome deles: Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jeromitas, Enanias, Anani, Eliata, Gildate, Anani. Será que esse Anani aqui é o irmão de Neemias? Pode ser, hein? Malote, Otir, Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder exaltou segundo as tuas promessas, dando-lhe 14 filhos e 13 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto do Senhor, da casa do Senhor, com símbolos, liras, harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Zedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram de 288. Lançaram sortes para designar os deveres tanto dos jovens como dos velhos, tanto dos mestres como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José. A segunda para Gedalias, com seus irmãos, com seus filhos, eram 12 ao todo. E a terceira para Zacur, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezerela, filho de seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, a nona para Metanias, a 10ª para Simei, a 11ª para Azarel, a 12ª para Asabias, a 13ª para Subael, verso 21, 14ª para Mitias, 15ª, verso 22, Jeremote, 16ª, Ananias,
24, 17ª, Josbecasa, dos filhos dos seus irmãos. Verso 25, 18ª, Anani. 19ª, Malote. 20ª para Eliata. 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos. 22ª, Gildate, seus filhos e seus irmãos. 23ª para Maziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. E a 24ª para Romati Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Note que a distribuição deles aqui são 24. A gente tem aí os designados a músico, a gente falou primeiramente, né? Aí os descendentes de Asaf, a gente viu ali lá no verso 1. Os descendentes também de Emã, no verso 4. E Gedutum. Eu tinha visto Gedutum. Estando então Asaf, verso de número 6. Asaf, Gedutum e Emã. Verso 3 vai falar aí dos descendentes de Gedutum da família, responsáveis pelos músicos e os profetas músicos. E depois os ofícios, sorteios aí, eles separados em grupos, e a lista dos músicos com seus papéis, sendo que são 24 horas o dia. Então, cada um ficava responsável por 1 hora do dia. E aí, ao final, eles completavam aí um dia completo, né? Um dia todo. Se a gente tinha o louvor, nós vimos que nós tínhamos os levitas para organizar as cerimônias, os sacerdotes que auxiliavam em executar as cerimônias, os cantores responsáveis pelas músicas e os porteiros, que seriam os nossos diáconos de hoje, né, responsáveis aí pela administração do lugar, né? Algo também muito importante, né? Não adianta você ter um lugar muito bonito, um lugar muito grande, se ele não tem aí uma organização, uma distribuição, pessoas responsáveis, também tesoureiros, porque tinha também a parte financeira, era preciso também ter esses tesoureiros. Eita, que sono é esse? E aí, a gente vai ver aí Davi como rei, comprometido não apenas em construir o templo, mas também em estruturar essa parte organizacional, em realmente mostrar que aquele lugar era funcional e eficiente. Então não adianta só muita beleza se você não tem aí uma organização dentro de um local, né? Uma segurança, né? Os porteiros também estavam aí para garantir essa segurança para as pessoas, né? No ir e vir. Enfim, muitos detalhes, mas para ser feito aí com seriedade, você vê a evidência disso na vida de Davi, né? Realmente ele tinha essa preocupação na manutenção daquele lugar, não somente na parte da adoração, mas também um comprometimento de fé, né? E talvez por isso também a questão dele ser um homem segundo o coração de Deus. Mesmo não sabendo que ele construiria o templo, ele organiza toda a parte burocrática antes mesmo dele estar pronto. Então, capítulo de número 26, os porteiros do templo. E aí a gente vai ver cada um com a sua família
representada aí. A gente viu da outra vez, né, os filhos de Corá, os de Merari, os filhos de Levi. Essas famílias também tinham a sua importância aqui na organização do templo. Deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui, uma cola aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Filha de Jerusalém. Não, era da outra vez, a gente falou do registro dos levitas, mas a gente falou dos gersonitas, coatitas e os meraritas. Hoje a gente vai falar dos coatitas mesmos, os meraritas, mas a gente vai entrar agora com os filhos de Levi. Os porteiros pertenciam à família de Levi. Vai começar a dizer assim, o verso 26. Quanto ao turno dos porteiros dos coraitas, Meselemias, filho de Core, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, né? Zacarias, creio eu que é o profeta Zacarias. Gediel, segundo Zebadias, o terceiro. Jatniel, o quarto. Elão, o quinto. Joanã, o sexto. Elionai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, primogênito, Jeozabade, o segundo Joá, o terceiro Sacar e o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Isacar, o sétimo Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Lembra Obed-edom que a arca esteve na casa dele? Então, aí a gente tem alguém com proximidade, né? Relembrando esse momento. Tá, então, a gente falou das famílias porteiras da família de Corá, do 1 ao 5. Agora da família dos Merari. Verso 6. Também os filhos de Semaías nasceram também, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Ótimo, Rafael, Obed, Alzabade, cujos irmãos Eliú, Semiaquias eram homens valentes. Todos estes foram os filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes, robustos para o serviço. Ao todo, 72 eram os filhos. Então, os filhos de Obed-edom serviram ali no templo. Onde eu estava? Os porteiros da família agora de Levi, os filhos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Ozã, os filhos de Merari,
foram filhos de Siquir, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, os seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como irmãos da casa do Senhor. Para cada portão fizeram sorteio para designar aí os seus deveres, segundo as suas famílias. A guarda, ao lado leste, caiu o sorteio de Selemias. Então, o sorteio aí mostra que os porteiros responsáveis por guardar o lugar, primeiramente aí do lado oriental, né? A guarda do lado leste caiu sob Selaías, conselheiro prudente, e lhe caiu a guarda do lado norte. A Obed-edom, a guarda do lado sul. Aos seus filhos, a guarda da casa dos depósitos. A Supim, a Oza, a guarda do lado oeste. Junto ao portão de Selequite, na estrada que sobe. Uma guarda fica ao lado da outra guarda, a leste. Estavam de guarda 6 levitas ao norte, 4 por dia ao sul, 4 por dia, e para a casa de depósitos, 2 num lugar e 2 no outro, no átrio, a oeste, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos Coraitas e dos filhos de Merari. Beleza? Agora, a guarda dos tesouros, que são quem? Os tesoureiros, né? Cada um aí responsável com os seus devidos deveres. O verso 20 diz: outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descontentes dos gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes da família da família de Gerson. Os filhos de Geili, Zetã, Joel, seu irmão, estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor, dos Amramitias, dos Izaritias, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Enfim, ó, muitos nomes aqui, mas lá no verso 26 vai dizer aqui, ó, que eles tinham um encargo, todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas, capitães do exército, tinham dedicado dos despojos aí das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Então, parte aí dos tesouros, tanto os consagrados como ofertas aí que foram entregues. Alguns dos despojos de guerras foram entregues aí como ofertas, estavam na casa do Senhor, estariam, né? Mas alguém teria que guardar todo aquele ouro, todos aqueles utensílios sagrados. Então, essas famílias ficaram responsáveis por isso, né? Verso 28 vai dizer que eles tinham também o seu encargo, tudo que havia sido dedicado por Samuel, o vidente. Quando fala vidente, é o profeta, tá? Por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, tudo que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados
de Selomite, cuidando aí dos tesouros. Verso 29, a gente vai ver aí outros oficiais com seus desígnios e seus serviços, ou melhor, seus juízos, suas responsabilidades. Isso fora de Jerusalém, olha só, dos Izaritas e Quemanias, os seus filhos, foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Eles eram responsáveis pelos negócios de fora de Jerusalém. Os Quenanias, dos Izaritas. Já depois a gente tinha os magistrados com seus deveres. Dos Hebronitas foram Asabias, seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão para o oeste, em todo o serviço do Senhor. E interesses dos reis, dos Hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, que aí aos magistrados Hebronitas, sua genealogia e família se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi e se acharam entre ele homens valentes em Jazer e Gileade. Então eram separados a dedo essas pessoas, né? Esses homens, esses irmãos, esses filhos, eles eram separados a dedo. A palavra fala que eles eram homens valentes. Verso 32 vai falar aí dos responsáveis aí em magistrados de Judá e da tribo de Benjamim. Seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes das famílias. O rei Davi o constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, tribo de Manassés, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém? Eis aí que cada um tinha sua responsabilidade para todos os negócios ali e para todo uma responsabilidade dentro do povo. Capítulo de número 27, a gente vai ver aí as decisões a respeito dos turnos de serviço de cada mês. Falei que cada um daquelas pessoas, né, deixa eu lembrar o nome, dos porteiros, dos cantores, dos sacerdotes e dos levitas, eram 24 pessoas, cumprindo aí sua escala, cada um completando 1 hora, ficando responsável por 1 hora. E agora no capítulo 27, a gente vai ver aí ele descrevendo essa organização durante o reinado dele. Como que funcionaria tudo aquilo que ele estruturou, tudo aquilo que ele organizou, que ele administrou em diversos aspectos naquele contexto, como é que ia funcionar, né? Tudo aquilo ali. Funcionaria bem, estavelmente? Estaria ali a nação consolidada para ter esse tipo de organização? Sim, né? A gente já estava de maneira pacífica, já haviam conquistado grande parte dos seus territórios, né? Mas a gente pode notar que as divisões também acontecem no meio militar, porque os militares, eles tinham que estar em prontidão também nos muros,
porque poderia haver uma invasão a qualquer instante, né? E os militares eram eram as pessoas que eram responsáveis pela segurança daquela nação. Então, junto com essa organização do tempo, os militares também tinham que estar junto com eles. E aí a gente vai acompanhar aí a divisão por meses do ano, cada um com sua responsabilidade, cada um aí com a sua preocupação, e Davi muito mais com a preocupação de todo mundo, né? Em manter aquilo ali de maneira eficiente. Vai dizer verso 27. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, dos chefes das famílias, dos capitães de milhares, de centenas com seus oficiais, que serviam o rei em todos os benefícios, dos turnos que entravam e saíam, mês a mês, durante o ano. Cada turno era de 24.000. De 4.000 pessoas, 1.000 cada turno, né? Então, a organização aqui, vamos ver. Primeiramente, a gente vai ter aí o primeiro turno, com esses 24.000, eles eram responsáveis pela guarda do rei. O segundo turno, os oficiais da tribo de Israel, né? A gente vai ver aqui cada um dizendo aí seu nome, ó. Primeiro turno, Zabdiel, Josebão, verso 2, tá? Pérez era chefe dos capitães dos exércitos no primeiro mês. No turno do segundo mês estava Dodai. Em seu turno também havia 24.000. No primeiro capitão do exército designado aí no mês, Benaia, também filho do sacerdote Joiada, mas era capitão do exército. Também Benaia a gente leu anteriormente, né, viu a sua responsabilidade, a sua importância. Para o quarto mês, Azael, verso 7 da Bíblia, irmão de Joabe, capitão da guarda também, depois de Zebadias, seu filho, também havia 24.000. Quinto capitão, para o quinto mês, Samute, também seu turno havia 24.000. Sexto era Ira, verso 9. Sétimo, Elis. Oitavo, verso 11, Sebecai. Verso 12, no nono mês, Abiezer. Versículo 13, 10º mês, Maarai. Versículo 14, 11º mês, era de Benaia. Só que esse Benaia aqui já é filho do Piratonita, não é o mesmo Benaia, já descendente aí dos filhos de Efraim. E o 12º era Eldai, Netofatita, de Otiniel. Cada um aí responsável pela guarda, cada um no seu respectivo mês. Oficiais aí da tribo de Israel. A gente ainda vai ter aí os chefes das tribos, as divisões militares também e seus oficiais. Olha só,
Estes foram os chefes da tribo de Israel sobre os Rubonitas. As terras dos Rubens era Eliezer, filho de Zicre. Verso 17, sobre os levitas, responsável era Asabias. Sobre os levitas, quando fala levitas, é a tribo de Levi, chefes aí, capitães militares, de acordo com as tribos. Então, a gente tem a tribo de Rubens, Eliezer, a tribo de Levi, Asabias, a tribo de Judá, Eliú, a tribo de Isacar, Orne, a tribo de Zebulon, Ismaías, a tribo de Naphtali, Jerimote, a tribo de Efraim, Oséias, a tribo de Manassés, Joel, e a outra meia tribo de Manassés, que são os descendentes aí de José, tá? Ido, filho de Zacarias, a tribo de Benjamim, Jaaziel, a tribo de Dan, Azarel. Estes aí os chefes, segundo as tribos de Israel, cada um responsável pela sua tribo aí, seus exércitos e essas outras subdivisões aí militares. Versículo 23 vai dizer que Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Ele entendeu, né, que não era para contar todo mundo, que nem ele tinha feito da outra vez. E aí, Joabe, o filho de Zeruia, tinha começado a contar, porém acabou não terminando, visto que por causa desse censo veio grande ira. Lembra que a gente viu anteriormente? Lá no capítulo de número... Deixa eu voltar para eu te falar. Capítulo de número 21. Aí vai dizer que ele não terminou de contar, né, a tribo de Levi. O finalzinho do versículo 21, verso 6, vai dizer: porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Joabe aí começou a contar, mas falou assim, não, isso está fora do que é correto. E ele desistiu de contar. Então, você vê lá no capítulo de número 21 o que aconteceu aí, por que dessa não contagem. Aí, no verso de número 25, a gente tem a divisão agora dos recursos, dos bens que Davi tinha, mas que ele designou para os tesoureiros e para os provedores ali dentro do templo. Pessoas então responsáveis ali. Vai começar com Azimafete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Urias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Então, cada um aí vai ficar responsável por alguns dos tesouros. Jonatas, por exemplo, vai cuidar do que ele possuía nos campos, nas cidades e nas aldeias e nos castelos. Henri
vai cuidar dos lavradores, né, dos funcionários do campo que cuidavam da terra. Simei vai cuidar aí das vinhas, das uvas. Zabdi já vai cuidar das entradas das vinhas para as adegas, onde ficava ali estocado todo o vinho. Baal-Hanã vai cuidar aí das oliveiras, todo o azeite, né, era tirado das oliveiras. Joás, por exemplo, já cuidava dos depósitos dos azeites. Um cuidava da plantação e o outro do depósito, onde era estocado. Sitrai cuidava do gado que pastava, porém Zafate cuidava do gado dos vales, então em regiões diferentes. Obil, ele cuidava dos camelos. Já Gedias cuidava das jumentas. Jazias cuidava das ovelhas, e todos estes administravam aí os bens que Davi tinha, que ele também deixava para servir aí todo o povo e o templo quando necessário. Finalzinho aí, versículo 32 ao 34, a gente vai ver os conselheiros do rei. A lista aí dos conselheiros dele. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio, escriba. A gente também vai ter Jeiel, que cuidava dos filhos do rei, né, que eram muitos. Alguém tinha que orientar esses filhos. Aitofel, esse a gente vai ver que ele lá mais à frente realmente foi um amigo de fato, né? Junto com Joiada, comandante aí, e Abiatar. Eles vão auxiliar num período em que Davi vai perder o seu reinado para o seu filho Absalão, e eles vão ajudar aí com uma estratégia para a retomada. Eles vão se desfazer ali como se não fossem mais ajudantes de Davi, mas na verdade estavam ali auxiliando Davi o tempo inteiro para que acompanhassem Absalão aí no seu período em que ele estava reinando aí em seu lugar. Então, dia de número 27 nós finalizamos hoje. Vamos agora para João, capítulo de número 9. Essa passagem de João 9, a gente vai ver a cura de um cego. Jesus aí curando os cegos. Os cegos veem. E vai dizer que enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, explica para nós, como é que esse homem está cego de nascença? Quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais? O ser humano tem uma hora que tem umas perguntas, né? Para dar um nó na cabeça. Mas Jesus, ele vai entrar em controversa de tudo que a gente acha que entende, né? O ensinamento dele é bem mais profundo espiritualmente. Ele fala que ali o problema dele não era os olhos físicos, era a cegueira espiritual, não do cego em si, mas dos sábios e dos religiosos que se preocupavam mais com quem da família tinha pecado para realizar aquele tipo de milagre, do que realmente, propriamente dito, auxiliar aquele homem em que ele pudesse ver.
a gente vai ver aqui, foi pela fé, né, que esse homem pôde ver. O versículo ainda vai ressaltar que nem ele pecou, nem os pais dele, não foi culpa de ninguém. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então ele está falando aí de que Jesus, aquele homem em específico, nasceu cego para que Jesus pudesse curá-lo, para que ele fizesse parte aí desse período em que Jesus estava fazendo milagres. Ele fala que ele é a luz do mundo, né? Ele declarou isso anteriormente no capítulo de número 8, a gente viu isso. Ele trouxe luz às trevas. Então ele tirou a cegueira espiritual, a maldição do pecado. Ele traz luz, independente de quem fez ou o que fez ou deixou de fazer. Ele era cego de nascença, sim, né? Para um judeu, aquilo ali era um pouco controvérsio. Somente Deus, para eles, poderia curar. E ali é uma demonstração de que ele é o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus poderia curar. Né? E aí, mais uma comprovação, entre tantas que ele fez. A gente sabe que para eles foi meio complicado de acreditar, né? Vendo que, não, mas a gente conhece os familiares, a gente viu, como assim? Mas era para firmar isso na mente deles, para eles. Vocês não estão crendo só de eu falar, vocês vão crer pelos sinais. Mas em vez disso, a gente vai ver que os fariseus e os líderes, eles continuavam aí, rejeitando que ele era o Messias. Olha só, vai dizer que a noite vem. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Eu vim para trazer essa revelação para vocês. E aí depois disso, ele vai cuspir na terra, vai fazer uma lama com a saliva, vai untar os olhos desse cego para que ele pudesse ver. E depois ele vai dizer: vá, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. Vá se lavar nesse tanque. E aí o cego lavou-se e voltou vendo. Olha que impressionante, né? Ele foi realmente curado ali e ele pôde enxergar. Então os vizinhos e os que antes conheciam ele de vista, eles sabiam que ele era mendigo, que ele estava sempre ali pedindo. E eles olham e falam assim: ué, não é esse que estava lá sentado pedindo esmola? Para que não houvesse dúvida, a gente viu ele estava lá outro dia desse. E uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu, gente, não é possível, vocês não estão vendo? Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: eu não sei. Então a obra de Deus foi manifestada na vida daquele cego. Né? A vida dele, que era anteriormente de sofrimento, mudou completamente após ele encontrar ali com ele. Ele fez algo aí inusitado, né? Misturou saliva, mas justamente para quebrar
essa barreira que as pessoas tinham de os milagres acontecerem de maneira convencional. Mas ele sempre faz de maneira única, sempre faz algo, nunca mecânico, nunca repetitivo, sempre algo extraordinário. Versículo de número 13. Os fariseus aí vão interrogar esse cego. Por quê? Porque aquela cura ela vai gerar um alvoroço, um questionamento entre os vizinhos, entre as pessoas. Gente, a gente viu esse cara outro dia e esse cara tá vendo aí agora. É um milagre, né? Como é que isso aconteceu justo no sábado? Como sempre, né, os líderes religiosos se incomodando com o que não era para incomodar. Né? Tem sempre aqueles religiosos que se prendem a outras coisas em vez do que realmente tem que se prender. Né? Vai dizer assim, ó, levaram os fariseus aquele que antes era cego e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Como é que aconteceu? Conta para nós de novo. E ele respondeu, ele pôs lama nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Gente, é simples, foi assim. E outros perguntavam, né? Como pode um homem pecador fazer sinais como este? Eles ainda não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E eles continuavam questionando, interrogando. Como é que esse milagre aconteceu, gente? Como é que esse homem pode fazer isso? Né? Ei, cego. E agora? Não, Jesus é um homem pecador, é um homem como nós, né? E aí, a gente vai continuar vendo aqui, peraí, onde que eu parei? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, mais uma vez, ó, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Eu entendo que ele só pode ser um profeta, só pode ser um homem de Deus. Por quê? Porque eu era cego, agora eu tô vendo. Não tenho outro questionamento, outra informação para te passar. E aí o verso 18 vai dizer que os judeus continuavam não acreditando que ele tinha sido cego. Mesmo lembrando que ele estava ali anos pedindo esmola, eles não acreditavam que ele era cego e agora podia ver. Achavam que era uma armação, enquanto não chamaram os pais dele. E lhe perguntaram, então trouxeram os pais. E aí, ó, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele tá vendo agora? Aí os pais agora tinham que prestar um esclarecimento. Então os pais responderam, sabemos que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego. A gente acompanha ele desde sempre. Mas a gente não sabe, a gente não estava lá. A gente não tem como responder para você como é que ele está vendo agora. Eu já não acompanhei o milagre. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. A gente não conhece esse homem. Perguntem a ele, pois ele tem idade. Poderá falar por si mesmo. Gente, por que vocês estão perguntando para os pais se o filho é adulto? Qual é a intenção de questionar os pais, né? Até os pais estavam achando aquilo ali um absurdo. E aí os pais, verso 22 vai dizer que eles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Eles já perceberam. Se nós dissermos que ele é o Messias, a gente acredita, mas se a gente falar, vai gerar um furdunço aqui e nós vamos ser expulsos. Verso 23 vai dizer, foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade, pergunta para ele já falou, ele já se comprometeu, né? Não vamos nós nos comprometer. Então vamos chamar aí pela segunda vez um homem que
tinha sido cego e vão perguntar para ele: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. A gente conhece Jesus, esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei, eu não acompanhei a vida dele. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu o vejo. É uma das respostas mais marcantes, né, que a gente vê na Bíblia, uma declaração nesse nível. É simples, honesta. Ele está falando algo que ele testemunhou, poder de Deus. Ele vivenciou aquilo. Não tem argumento teológico, não tem argumento aí judeu, fariseu, enfim, que possa ter isso, a vivência de um milagre. Foi o que aconteceu com ele, né? Não tem como invalidar o que Deus fez na vida daquela pessoa, independente de quem foi o canal. O fato é que o canal ali, para aquele milagre acontecer, foi Jesus. E aí, os fariseus, sem argumento, eles vão partir para começar a insultar e expulsar aí da sinagoga as pessoas aí falando deles próprios, né? A cegueira, então, permanecia neles, mas em quem? Nos fariseus, a cegueira espiritual, vendo os milagres acontecendo, eles permaneciam não crendo. Complicado, né? Vamos até aqui, então, e depois a gente continua explicando aí, falando mais aí a respeito da cegueira, amanhã no dia 146. Amém? Obrigada aí você que esteve conosco. Não fique à mercê da sua cegueira espiritual. Você está vendo fisicamente o que está acontecendo, os milagres acontecendo, Deus movendo? Creia. É Ele mesmo, não tenha dúvida não. Amém? Tenha paz, ótima semana.